Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é para Ana Hickman e Edu Guedes. É a primeira leitura que a gente está fazendo para eles aqui no canal, então é uma leitura que me remete muita curiosidade para saber que tipo de pensamento e sentimento cada um está sentindo um pelo outro no dia de hoje, né? Recentemente a gente pôde acompanhar aí pelos sites de entretenimento a cerimônia, né, de noivado deles, foi uma cerimônia muito bonita. E então houve aí o pedido, né? O que as cartas dizem sobre o relacionamento deles, né? Essa nova fase da vida da Ana Hickman, do Edu, né? O que a espiritualidade conta pra gente desse início de relacionamento, né? Então vamos ver aqui nas cartas, né, o campo dos pensamentos e dos sentimentos, né? Então como cada um pensa e sente um pelo outro. Vamos começar aqui a leitura. Uau! Vamos ver aqui. Gente, que leitura interessante essa daqui da mesa, viu? Que leitura bacana. Muito, muito interessante. Então, vou contar aqui para vocês o que eu vejo na mesa. Esse lado aqui é o lado do Edu. E esse lado aqui é o lado da Ana, tá? Então, vamos começar pelo Edu. Quando a gente vem ver as energias principais, né,
tanto a energia individual dele, como a forma com que ele se relaciona energeticamente com a Ana no dia de hoje, né? O que se passa nas energias principais? A gente tem o 4 de paus, né? E a gente tem 4 de ouros. Olha que interessante essa carta, né? Essa carta aqui a gente tem 4 pilastras, né? 4 paus em pés, como se representasse a pilastra de um lar, né? A estrutura de um lar, né? Tem tudo a ver com o momento deles presente, né? Esse momento de noivado, esse momento de construir algo novo, de construir algo junto, né? Então, aqui ao fundo, a gente vê justamente 2 pessoas celebrando uma cerimônia, né? Vou colocar aqui um pouquinho mais de pertinho para que vocês possam ver. Então, aqui vem tudo relacionado já ao contexto presente, né? Quando a gente fala do 4 de ouros, a gente vem falar sobre uma questão de apego, né? E esse apego, ele vai variar de acordo com o que a gente está perguntando para o tarô, né? Se é uma questão financeira, se é uma questão de saúde, se é uma questão espiritual, né? Quando a gente vem falar sobre questões afetivas, que é o que se passa aqui nessa leitura, aqui a gente vem falar sobre um grande apego emocional, né? Sobre um grande envolvimento emocional, de sentimento, né? Então você ali está muito envolvido sentimentalmente naquela situação. É um envolvimento até que se a pessoa não tiver cuidado, fica até um pouco cega, né? Porque ela está tão imersa à profundidade do sentimento, à profundidade da relação, que ela se desconecta um pouco dela mesma, né? Então, nas energias principais aqui, tanto individualmente do Edu, como ele se relaciona hoje com a Ana, de me falar muito desse envolvimento íntimo, né, que ele está imerso nessa relação, ele está de corpo, alma, mente, espírito, tá tudo. Ele não está mergulhando em uma água rasa. Ele mergulhou de cabeça nessa relação. Ele foi lá mergulhando, né, se jogando de um penhasco direto para um oceano, né, um oceano aí de águas muito, muito profundas, né? Então ali ele está de corpo, mente, alma, espírito, tudo que tem direito, né? Quando a gente vem falar aqui sobre quando o Edu pensa na Ana, como é que ele pensa, né? Que tipo de pensamento vem na cabeça dele? A gente tem um Papa, a Temperança e o Ás de Copas, né? O Ás de Copas já vem falar aí de eu estou dando o meu coração a você, né? Quando a gente tem aqui o Papa e a Temperança, vem me falar de um respeito muito grande, de uma admiração muito grande que ele tem sobre a Ana, né? É um respeito muito grande, uma admiração muito grande, e essa admiração e esse respeito foi construído ao longo de todos os anos aí de convivência que ele teve com a Ana, né? Porque antes deles estarem nessa relação, eles não eram desconhecidos, né? Eles trabalharam muitos anos juntos, né? Tiveram aí uma proximidade ao longo de toda a vida adulta, profissional deles, né? Então, a temperança vem me falar do equilíbrio, né? Do temperar da vida, do momento a momento, de você ir construindo e admirando a pessoa ali na convivência diária, sabendo a personalidade, o caráter, a integridade da pessoa, né? Então, vem falar sobre tudo isso que se é construído de antemão antes de se concretizar um relacionamento amoroso.
entende? O relacionamento amoroso dele com a Ana é só um passo a mais. Antes disso, muita coisa precisou ser construída, né? Muitos pilares foram construídos para a estrutura desse lar, né? Para bater o martelo e dizer bem assim: sinto algo a mais por você. Você sente também algo a mais por mim, né? Então, tem todo esse pré-requisito antes, porque a gente não ama uma pessoa da noite para o dia, né? O amor ele é construído diariamente ao longo do tempo, né? Ninguém acorda um belo dia e fala bem assim: estou apaixonado por você, né? Esse sentimento ele tem que nascer de alguma origem, né? Ou através da amizade, ou através da convivência de longo tempo, né? De alguma maneira, isso se é implementado ali na vida da pessoa. Quando a gente vem falar aqui sobre sentimentos, né? O que passa no coração do Edu quando ele se volta para Ana, a gente tem um carro, a roda da fortuna, e o 2 de paus aqui, né? Aqui é muito interessante essa mensagem aqui que passa no campo dos sentimentos, porque aqui é como se no momento presente o mundo do Edu ele gravitacionasse de acordo com o mundo da Ana, né? É como se a Ana fosse o mundo e o Edu fosse a lua, né? Os dois coexistem através da linha gravitacional, do eixo gravitacional, né? Um acaba sendo atraído pelo outro, né? É assim que funciona, de uma forma bem simplificada, a questão da Lua com a Terra, né? O porquê que a Lua sempre está no eixo ali, né, em volta da Terra, sempre fazendo, né, o seu ciclo rotatório ali em volta da Terra, né? Então, não é como simplesmente a gente pudesse decretar que a gente não quer mais que a Lua faça parte do nosso sistema, né? A Lua ela está ali coexistindo junto à Terra porque existe uma atração mútua, né? E quando a gente vem falar aqui dos sentimentos, é como se isso acontecesse, né? Então existe uma questão muito imersa, muito profunda de que eu tô ali vivendo no mundo da Ana, sabe? Estou sentindo tudo ali, a gente está vivendo em um mundinho só nosso, sabe? Coexistindo ali em um mundo só nosso, no país das maravilhas que a gente criou. Esse é o nosso momento, sabe? Então aqui a gente tem o carro, a roda da fortuna e o 2 de paus falando sobre isso, né? Sobre essa explosão de sentimentos e como um está se sentindo atraído pelo outro, né? Então tá tudo ali muito sintonizado, muito em sincronia. Quando a gente vem aqui para o lado da Ana, a gente tem aqui, né, 8 de ouros e rainha de copas, né? Rainha de copas é uma das rainhas mais românticas, né? A mais romântica, se brincar do tarô, né? Tarô aí tem 78 cartas e se brincar, a rainha de copas é a considerada mais romântica, né? A que guarda ali muitos sentimentos, né? Que tem ali sentimentos extremamente profundos, né? Então, quando a gente vem falar sobre tanto a energia individual da Ana, como o modo com que ela se relaciona com o Edu, a gente tem um empenho muito grande sobre a construção de sentimentos, né, sobre administrar todos esses sentimentos vividos nos últimos meses, no último ano, né, no que diz respeito à relação que ela está construindo com o Edu.
né? Então, aqui o 8 de ouros vem falar de você se empenhar, né? Você dedicar a uma coisa importante para você, né? Então, quando a gente tem a rainha de copas, que rege esse campo dos sentimentos, eu estou dedicando, né, todos os meus sentimentos, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu estou nutrindo a essa relação que eu estou construindo no momento. Então, eu estou numa dedicação exclusiva ao que a gente está construindo no momento, né? Olha só que sintonia bacana. Uma coisa aqui, né, que é bem interessante do lado da Ana, é que talvez por serem pessoas públicas, tanto o Edu como a Ana, e a mídia, né, depois de tudo que aconteceu com a Ana e tudo mais, a mídia tem focado bastante sobre essa relação dos dois e como eles estão construindo, e muitas das vezes as pessoas até acham que está sendo um pouco precipitado, né, essa relação, porque pode ser considerada aí como um pouco tempo para já vir noivado e ter planos de casamento e já morando junto, enfim, né? Muitas pessoas podem chegar em uma conclusão precipitada de que a Ana superou tudo, né? Que tá tudo no passado, tudo enterrado, que tudo que aconteceu no casamento e no casamento anterior, né? E com o divórcio e todos esses trâmites envolvendo aí a exposição, né, do término dela, tá tudo no passado, tá tudo enterrado, agora é uma página que segue, né? E aqui as cartas vêm me mostrar muito do contrário, né? Que ela está sim muito feliz no dia de hoje, muito realizada, muito imersa a esse sentimento que ela tem pelo Edu e a reciprocidade desse sentimento. Então, o Edu também é muito recíproco a tudo que eles estão se propondo como casal, construindo, né? Então, realmente é como se fosse uma lua de mel. Mas isso não quer dizer que ela não tenha cicatrizes para ser curada, que ela ainda não tenha uma alma que está precisando de cuidado, que está precisando de carinho, que está precisando de um autocuidado, né? Não quer dizer que a área espiritual dela também não está precisando ser acolhida, né? E que existe, e que tudo isso é uma etapa, que é uma etapa gradativa, que só diz respeito a ela mesmo, no próprio tempo dela, e curando internamente. E por que, Tarô, que você está falando isso? Porque aqui na mesa a gente tem 5 de espadas e a gente tem 10 de espadas. São duas cartas que falam muito sobre dor, sobre alma ferida, alma machucada, sobre problemas psicológicos, sobre medo, angústia, sobre você ter ali um lado espiritual um pouco mais fragilizado, né? O que eu posso falar aqui com o maior respeito, isso de mulher para mulher, é que é notório o quanto magnífica a Ana é diante de toda essa situação, porque apesar de tudo que aconteceu, apesar de todos os traumas, ela não deixou de acreditar no amor. Ela não deixou de acreditar que ela ainda pode ser feliz e que ela pode construir um lar, uma família que ela idealiza ser algo essencial para ela, né? E ao mesmo tempo, ela não está deixando de se amar, de se ver como uma mulher linda, forte, desejada, mas isso
não quer dizer que seja um trabalho de um dia para o outro, sabe? Isso não quer dizer que tudo isso foi se resolvido em 24 horas. É uma construção pessoal, íntima e única, que nenhuma foto, que nenhum site de fofoca, que nenhuma entrevista vai conseguir ser fiel à profundidade da cura. Só a Ana sabe o que ela passou, e isso não é questão de ser julgado, de ser colocado em pauta, né? Talvez muitas pessoas coloquem em pauta o quanto ela sofreu, será que ela sofreu, né? Mas não cabe a gente colocar esse peso, essa medida na vida do outro, ainda mais na dor do outro. Isso acaba sendo desumano. Isso acaba sendo desumano e desleal, né? Principalmente se o comentário, né, foi iniciado por uma mulher. Porque você, sendo mulher, criticar uma outra mulher neste lugar, neste cenário, é ainda mais cruel do que um comentário de um homem, infelizmente. Então, quando a gente vem no campo dos pensamentos, a Ana se dá uma chance de dia após dia construir e se permitir ser feliz, de construir um relacionamento que ela acredita, um amor que ela acredita. Leva tempo, leva tempo para superar algumas dores, superarem algumas cicatrizes, mas ela tá lá, 10 de ouros e 10 de copas, se empenhando dia após dia, né, construindo tijolinho por tijolinho para o castelo que ela acredita, né? Quando a gente vem aqui no campo dos sentimentos, né, como ela se sente referente ao Edu, a gente já tem a própria imperatriz, que é a mulher do imperador, né? Já falando bem assim, eu me permito ser sua mulher, eu me permito ser a pessoa que vai estar ao teu lado, construindo esse castelo dos sonhos que tanto você como eu compartilhamos do mesmo sonho e do mesmo sentimento, né? E aí eu me dou uma chance de, nesse processo, eu tirar todas as espadas que foram cravadas nas minhas costas. Olha que profundo isso, né? Que forte isso. Então, desejo muita felicidade a ambos, né? Porque nascemos para sermos felizes, né? Então, desejo muita sorte, desejo que esse relacionamento cada vez mais se fortifique, seja um relacionamento saudável, um relacionamento mútuo, onde ambos se respeitem, onde ambos se amem, né? E que possam fazer vários planos em conjunto, sem esquecer da individualidade, né? Da própria essência única de cada um, né? Então, desejo aí felicidade. Espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixe aí nos comentários sugestões para outras leituras, porque eu estou sempre lendo e interagindo com vocês. Se você não me segue lá no Instagram, corre já me siga, porque lá é minha ponte principal, né, de conexão com vocês. Lá eu sempre estou respondendo vocês no direct. Então, se você não me segue, corra lá e já me siga. Se você não me segue aqui, poxa vida, né? Viu toda essa leitura e tantas outras que tá aqui no canal. Então, corra aqui, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Se você tem interesse, uma leitura para você, fã-clube ou terapia holística, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem link loja Tarot Reality.
clica lá, você vai ser direcionado para o meu site, lá tem todas as informações, preços de mesa, como funciona a entrega, o que que eu faço, o que que eu não faço, tudo muito bem explicado. Qualquer dúvida, pode me chamar no direct do Instagram, porque sou eu que estou lá conversando contigo e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!